Prezados companheiros da doutrina espírita, mais uma vez estamos voltando à presença de vocês, trazendo mais um tema que vocês poderão refletir bastante sobre ele, principalmente nessa hora em que estamos sofrendo uma epidemia mundial e normalmente os primeiros a serem atingidos são os nossos pais, os nossos avós e claro que também as pessoas mais jovens, desde que elas não se comportem. Como nós estamos fazendo todos os programas, nós estamos apresentando algum fato importante da semana. E hoje trouxemos um fato também histórico e muito importante para o movimento espírita do Brasil. Em 16 de março de 1893, desencarna no Rio de Janeiro Luiz Olímpio Teles de Menezes. Fundou em 17 de setembro de 1865 o primeiro centro espírita no Brasil, chamado de Grupo Familiar do Espiritismo. Em 1869, ele funda o primeiro jornal espírita do Brasil, chamado Ecos de Além-Túmulo. Os meus irmãos, estamos dando a conta-gotas de quem foi o Teles de Menezes e para que vocês busquem na biografia que está contida na Revista Espírita e em outros livros da FEB, o potencial deste companheiro numa época em que o Espiritismo era combatido todos os dias e todas as horas pela imprensa e por todos os lados. O nosso tema que nós vamos trabalhar com os companheiros hoje é reencontro de almas afins. Por que trouxemos esse tema? Porque no momento que estamos atravessando o mundo inteiro, esse vírus está atingindo exatamente o núcleo familiar. Isso, começando pelos mais velhos, é claro, né? As pessoas mais idosas, porque também elas estão, digamos assim, mais frágeis, e o vírus toma de conta rapidamente. Depois passa para aquelas pessoas de meia idade, e passa a atingir, como agora em alguns estados do Brasil, atingindo já os jovens, as crianças. Então, essa mensagem nós trouxemos para aqueles que formam famílias, para que eles possam criar uma reflexão em torno do significado, da importância de caminharmos junto dentro de um lar. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, nos esclarece afirmando: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Ora, são coisas que nós sabemos que a reencarnação não é coisa dos dias de ontem. Ela vem de muitos, já talvez de milênios. E, no entanto, só veio a ter maior dimensão com Allan Kardec e a publicação do Livro dos Espíritos. Portanto, esses laços não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam cada vez mais. Quer dizer, vamos tirar da nossa cabeça porque a gente fica desesperado, porque partiu o pai, porque partiu o avô, a esposa, o esposo, ou mesmo um irmão. Não vamos ficar desesperados, porque nada daquilo ali é o fim. A morte é uma transição. Por isso é que nós estamos mostrando para vocês a importância dos laços de família. E assim os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Está tudo, essas informações que eu estou passando para vocês, se vocês lerem a coleção de André Luiz, ele faz
digamos assim, afirmações, faz, disserta vários dramas de reencarnação. Mas se vocês também buscarem a coleção de Ivone A. Pereira, lendo o livro Memória de um Suicida, vocês vão verificar a importância, digamos, dos laços de família, dessa união familiar, pelas histórias ali narradas. Inclusive, um dos espíritos que traz a sua mensagem no livro, de ponta a ponta, é Camilo Castelo Branco. E ele conta lá suas experiências de vidas passadas, porque ele chegou a afetar um primo dele, quando de visita a um sítio em de férias, ele roubou a noiva do companheiro. E isso marcou, é claro. Só que, naquela época, Camilo Castelo Branco, que era um camponês, não tinha ideias espiritualistas, não sabia o que ocorria depois da morte, não tinha nada dessas ideias. E então, só encontrou um meio de odiá-lo e persegui-lo até destruí-lo. Assim, eles percorrem um número ilimitado de existência, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Porque não é de uma desencarnação, outra reencarnação e desencarnação, que vai mudar. Porque se a vida continua após a morte, é claro que nós vamos reencontrarmos lá no mundo espiritual, vamos novamente, digamos assim, fortalecer cada vez mais as nossas afeições e um dia estaremos voltando ao mundo. E quando aqui, normalmente, quando a gente está programando as nossas reencarnações, a gente pede para nascer no mesmo núcleo familiar. Isso não quer dizer que você tem que nascer como irmão, como pai, não, você pode nascer como primo, pode reencarnar dentro do ciclo familiar, em algum membro do ciclo familiar, para poder nos encontrarmos e ali alicerçarmos a nossa amizade, alicerçar as nossas afeições para engrandecimento dos nossos espíritos. A união e a afeição que existem entre os parentes foram construídas em várias vidas passadas. A verdade é que Deus sempre permite, entre a reencarnação de espíritos antipáticos ou estranhos, com o objetivo de ajudá-los em suas provas. Ora, normalmente isso ocorre constantemente. Quantos e quantos lares os irmãos se odeiam, os pais não são simpáticos com os filhos, as mães às vezes também não têm afinidade com seus filhos e eles às vezes se agridem, se odeiam ou saem de casa, vão embora, porque não há aquela continuidade de afinidades que possam fortalecer a manutenção daquele lar em paz e amor. A verdade é que Deus sempre permite, entre a reencarnação de espírito antipático ou estranho, com o objetivo de ajudá-los em suas provas. Estou repetindo, porque as pessoas, hoje, aqueles que não conhecem a lei da reencarnação, ficam apavorados com a morte. Ficam apavorados com o outro lado da vida, não sabem qual é o destino, por que é que eles têm que voltarem. Aí, por isso que eu estou repetindo. As aquisições adquiridas pelos espíritos em suas vidas físicas anteriores, muitas vezes tornam-se problemas complexos para o espírito em busca de sua redenção. Claro que isso aí é normal. Cada vida a gente adquire conhecimentos, adquire, digamos assim, a harmonia, adquire amor, adquire fraternidade, adquire uma série de dons que vão fortalecer a nossa alma, ou aqui, ou nas outras vidas. Aquisições adquiridas pelo Espírito em suas vidas físicas anteriores, muitas vezes tornam-se problemas
complexo para o espírito em busca de sua redenção. Os irmãos me pedem que aqui agora eu tenho que fazer uma leitura novamente do texto para que vocês entendam aquilo que queremos passar para vocês. Né? Isso é necessário. O mundo espiritual prima pelo melhor aproveitamento do tempo do espírito na reencarnação. Claro, vocês vejam que as mensagens que chegam, os livros filosóficos, os vários missionários que passaram pelo mundo, foram pessoas que vieram para nos ajudar, para que nós pudéssemos aproveitar aqueles conhecimentos que eles iam trazendo, iam nos doando aqueles conhecimentos extraordinários, e através desses conhecimentos nós vamos então retirando do nosso interior aqueles pensamentos negativos, aquelas ideias errôneas, às vezes de ciúme, de vingança. Tudo isso vai desaparecendo, porque é através da educação do espírito que nós teremos que um dia conquistar a nossa evolução espiritual. André Luiz e Francisco Cândido Xavier, no livro Libertação, capítulo 6, nos esclarece: o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. Quer dizer, é uma ideia. Quando se fala em reencarnação, as pessoas pensam que nós somos obrigados a voltar em corpos dentro da própria família, mas não. Normalmente eu tenho o direito, no mundo espiritual, de escolher o tipo de prova, o lar que eu vou nascer, com quem vou conviver, porque são digamos assim, são momentos que eu vou viver na Terra com todas essas pessoas. Então eu busco naturalmente voltar ao mundo, tendo conhecimento aonde vou reencarnar. Ele é igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se como espírito. Quando somos células lábios de carne, suscetíveis de mentiras. É um pouco mais profunda essa frase. Por isso é que nós vamos ter que repetir para os companheiros. Ele é igualmente o ninho das almas, quer dizer, o lar, onde o espírito pode entender-se como espírito quando o somos células lábios de carne suscetíveis de mentiras. Claro, aí vocês estão verificando que por isso é que a reencarnação tem essa virtude extraordinária de conduzir os nossos pensamentos, né? As nossas ideias rumo a uma verdade irrefutável, porque a encarnação não é coisa inventada pela doutrina espírita, ela se perde nas noites do tempo. Quando o homem encarnado na Terra é uma alma eterna, usando um corpo perecível. Sendo assim, os autores do drama sublime de evolução universal, através do amor e da dor. Kardec, em um livro dos Espíritos, perguntas 1006, indaga aos espíritos: a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? Aí os espíritos responderam ao senhor Allan Kardec: sem dúvida, se o espírito for eternamente mau, e se ele não quiser jamais se arrepender, nem se melhorasse, ele sofrerá eternamente. É claro, eu não tenho nem, digamos assim, em querer tentar trazer mais luzes para esse texto, porque é mais do que claro, mais do que real, porque todos nós que somos espíritos em caminhos de evolução, temos que passar por várias, digamos assim, vários momentos na nossa existência, aonde somos envolvidos pelo ódio, pela intriga, pelas vinganças,
digamos assim, pelos os momentos ilícitos da vida, isso, quando nós não temos vigilância, quando a nossa mente não é povoada de ideias elevadas, de ideias divinas, normalmente as nossas mentes são povoadas por pensamentos de espíritos que querem a todo momento nos levar à via do crime, à via do sofrimento, à via do desespero, porque eles estão passando por isso e já passaram. E se ele pode encontrar uma pessoa para ser também companheiro deles neste tipo de vida, eles vão encontrar na nossa mente a oportunidade de fazer tudo isso. A lei que rege a duração das penas é, pois, sábia e benevolente. Ela não lhe tira jamais o seu livre arbítrio. Leon Denis, que é um dos nossos escritores extraordinários, no livro Depois da Morte, seria bom que os companheiros lessem esse livro. Esse livro te traz tanta luz que você não pode imaginar, tantas respostas que você vai ficar lúcido, vai ficar, digamos assim, iluminado com aquilo que o Leon Denis coloca neste livro, né? Só o amor pode abrandar o nosso coração, ativando os fogos da alma. Está lá na pergunta 307 do livro Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis. Sobre humildes e disformes aparência, mesmo entre idiotas e os loucos, grandes espíritos ocultos na matéria espiam um passado tenebroso. Quantas e quantas pessoas passaram pelo mundo e tinham deficiências físicas? Eu, há pouco tempo, tinha um rapaz todo paraplégico, todo aleijado, mas de uma inteligência tão grande que ele foi homenageado, ele chegou a escrever livros, era um grande matemático, mas o seu corpo era todo deformado. E isso é um caso que eu estou contando, mas tem casos e mais casos de pessoas que, apesar do seu corpo material ser totalmente estranho, mas a mente dele é lúcida, é uma mente clara e que traz do passado muitas vivências, muitos conhecimentos que começam a brotar à proporção que ele vai crescendo. Sob humildes e disformes aparência, mesmo entre idiotas e loucos, grandes espíritos ocultos na matéria espiam um passado tenebroso. Portanto, vocês não procurem, se possível, procurar diminuir uma pessoa que está num corpo deformado. Ali ele está passando por provas de vidas anteriores, lá do passado. Mas ele adquiriu em outras vidas conhecimento, virtudes, e que ao voltar ao mundo, ele não perde, ele traz. Ele vai vivenciá-las junto a todos nós. Algumas gramas de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifícios. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esta afirmação de Jesus nos leva a uma profunda reflexão, a sermos mais felizes, aceitando sem revoltas os sofrimentos que ora passamos, pois eles representam o resgate de erros de vidas passadas. Queremos apresentar, como todas as nossas mensagens que estamos fazendo, livros que vocês podem ler. A leitura é algo extraordinário. O Consolador, que é uma obra psicografada de Chico Xavier e o Espírito de Emmanuel, é repleto este livro de perguntas e respostas extraordinárias, que muitas das vezes nos tiram até as dúvidas profundas que são conduzidas por nós. Outro livro que eu trouxe, que eu não sei se os companheiros o conhecem, é Rumo às Estrelas. Esse autor, ao escrever este livro, ele
não tinha nenhuma ligação religiosa. Seguia mais a doutrina católica, não resta dúvida, mas com várias indagações e perguntas. Depois já de tanto perambular pelas religiões, conheceu a doutrina espírita. A princípio, revoltou-se, mas tentou aprofundar-se em sua filosofia. E foi aí que ele começou, em sessões mediúnicas, a conversar com médiuns e aceitar tudo aquilo em torno da filosofia de Allan Kardec. Então, por isso é que ele escreveu Rumo às Estrelas, porque realmente a proporção que a pessoa vai se iluminando, é claro que a tendência é caminhar para mais alto, para mais além. Muito obrigado, paz e saúde para todos.